Olá, meu nome é Matheus Delduc, sou aluno da Engenharia de Eletrônica e de Computação. Este é o trabalho para a disciplina de Comp 1 e este é o meu campo minado. Primeiramente, vou mostrar o meu jogo funcionando. Aqui, começamos pelo menu principal, onde eu tenho 4 opções: a de começar o jogo, recomeçar do último jogo salvo, os 5 melhores tempos e a opção de sair. Caso eu deseje escolher uma outra opção, ele vai dar um erro e opção inválida. Ok, vamos começar pela opção 1. Na opção 1, de acordo combinado com a professora, eu fiz duas dificuldades, a fácil e a média, onde a fácil é um tabuleiro 4x4 com 6 bombas e a média é um tabuleiro 6x6 com 10 bombas. E a opção 3 é de voltar para o menu anterior. Devido ao tempo, eu vou mostrar somente a dificuldade 1 para todos os testes, mas todos os testes que valem para a dificuldade fácil também vale para a média. Ok, então vamos lá, começar pela fácil, né? Primeiramente eu aviso ao jogador que se ele apertar Ctrl C em qualquer momento do jogo, ele irá encerrar, e quando ele encerra, o jogo também fica salvo. E como combinado com a professora, somente o último jogo ficará salvo. Então vamos lá começar jogando. Aqui estão as posições das bombas, porque só por via de teste, porque eu sou muito ruim combinado, então para fazer todos os testes sem saber as posições da bomba ficaria um pouco difícil para mim. Então eu estou botando aqui só para facilitar os testes, para não perder muito tempo. Então vamos lá. 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 1, 4. Aqui, quando o jogador ganha, eu amostro o tempo que ele demorou para a vitória, passo uma mensagem para ele que ele ganhou e volto ao menu. Aqui podemos ver que a lógica do jogo funcionando, né? Porque aqui nessa posição ele avisa que tem duas bombas ao redor, uma aqui e outra aqui. Aqui também tem duas bombas ao redor, uma aqui e outra aqui. Aqui só tem uma, aqui possui duas, aqui possui quatro, uma, duas, três, quatro. Aqui possui duas, aqui possui três, aqui, né? Aqui possui uma, apenas essa três e esta duas. Agora vamos testar caso ele perca, né? Vamos testar a fase de novo. Caso ele perca a posição 2, ele perde e mostra todas as posições de todas as bombas para ele. Ok? E agora vamos testar a opção de salvar o jogo. Então vamos fazer a fase novamente. Vamos escolher as posições. 1, 4. Antes disso, havia esquecendo a validação para as linhas. Então, por exemplo, se eu digitar um valor que não seja inteiro, nada, ou digitar uma letra, alguma coisa assim, ele avisa que deve ser um inteiro, está entre 1 e 4. Então também, se eu digitar um número menor que 1, ele reclama, e se um maior que 4, ele também reclama. Isso serve tanto para a linha quanto para a coluna. Ok? Então eu não vou fazer esses testes por questão de tempo, mas serve para os dois também. Digitar linha 2, 1. 2 tem bomba, 2, 3, 2, 4. Vou deixar assim um tabuleiro com 4 posições escolhidas. Ok? Para a gente continuar. Então eu vou apertar Ctrl C. Eu volto para o menu. Vou voltar para o menu principal e pedir para recomeçar do último jogo. Novamente vou fazer só do fácil, porque para não perder muito tempo. Mas também vale, tudo isso também vale para o médio. Então vamos escolher a opção fácil. Então podemos ver que ele está com as mesmas bombas e com as mesmas posições. Então vamos continuar o jogo. 3, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Então, eu vejo o tempo, e esse tempo aqui é o tempo do jogo salvo, que eu também guardo aquele valor, e acrescento com este jogo aqui até o final dele. E aviso também que ele ganhou. Então, por exemplo, aqui eu estou sempre salvando o último jogo. Então, se a pessoa quiser também salvar o último jogo e tentar ficar jogando e fazer o menor tempo possível, ela também pode. E então eu nunca apago o último jogo salvo, eu sempre deixo ele salvo até que um outro jogo seja recomeçado. Então eu vou abrir esse mesmo jogo e vou mostrar que ele também serve para quando a pessoa perde. Então eu vou botar um aqui, então digo que a pessoa também perdeu. Ok, voltando para o menu principal, vou mostrar para vocês os 5 melhores tempos, a opção de 5 melhores tempos, onde também tem a opção fácil e médio. Então a do fácil apresenta os 5 melhores tempos, e a do médio também, os 5 melhores tempos do médio. Agora eu vou mostrar para vocês mostrar a lógica do meu código. Ok? Então vamos lá. Primeiramente,
vou começar mostrando a lógica da minha função principal, campo minado. Primeiro eu declaro listas vazias, tanto para 4x4 quanto 6x6. Mais pra frente eu vou explicar o porquê disto. Eu também declaro o tempo anterior, né, que seria esse aqui seria o tempo salvo, como 0. E tudo isso aqui eu vou explicar conforme eu for avançando na explicação. Continuando aqui na opção 1, que é de começar jogo, eu declaro novamente a lista posição, essa lista vazia, e vou explicar novamente por que eu faço isso mais pra frente. Aqui eu também declaro o tempo novamente 0. Aqui eu guardo na variável o meu tabuleiro que eu criei nesta função, que eu vou mostrar ela depois, que é a função de criar o tabuleiro com tamanho 4x4. Aqui eu também guardo as posições dentro de uma variável. Isso aqui seria uma lista, né, de posições no caso, que é criada com essa minha função. E aqui seria a lógica total do jogo, que é verificar a posição escolhida, onde eu verifico se tem bombas e tal, se a pessoa ganhou ou não, e etc. E aqui, nessa aqui, eu recebo as posições das bombas, as posições escolhidas, o tabuleiro do campo minado, do tempo anterior, os arquivos de tempo de vitória e de último jogo do 4x4. E, quando é na opção 2, que é o médio, eu recebo tudo isso para o tabuleiro 6x6, com bombas 10, com 10 bombas e tal. Aqui eu estou usando lista vazia porque na minha função aqui embaixo eu recebo na minha função tabuleiro salvo, que é onde eu pego os valores do arquivo onde eu salvei, que eu tenho uma função para salvar o arquivo onde eu vou explicar mais para frente, mas essa função recebe recebe todos os dados do arquivo, né? E eu retorno essas variáveis aqui onde eu estou pegando. Então, por exemplo, se uma pessoa ela entra no jogo e começa jogando já o último jogo salvo, essas variáveis vão ficar salvas, e caso a pessoa depois ela queira jogar um jogo normal, começar do zero, se eu não tiver uma lista, se eu não declarar uma lista vazia e o tempo 0, ele vai pegar destas variáveis aqui. Então por isso eu declaro uma lista vazia aqui e o tempo 0 aqui, para não ocorrer este problema. Eu faço isso para os dois. Ok. E aqui seria a da opção salva, né, onde eu pego essas variáveis que estão guardadas dentro do arquivo, onde eu leio o arquivo aqui e guardo, e passo para usar como argumentos para a função da lógica do jogo em si, né? E de novo eu passo novamente os arquivos para sempre, se a pessoa, mesmo aqui no jogo salvo, ela salvar novamente caso ela queira, né, e não continuar. E aqui seria as funções para os singulares tempos, tanto para o fácil quanto para o médio. Agora vamos começar explicando a lógica, todas as funções, né? Primeiro tem a função de menu, a principal. A menu, quando você entra para saber se você quer o fácil ou médio, né? A dificuldade fácil ou médio. Ok? E aqui seria a função de criar tabuleiro. E como é um tempo tabuleiro 4x4, 6x6, como foi combinado com a professora, eu só recebo um argumento, que pode ser tanto para linha quanto para colunas, porque tanto faz, como são as mesmas. E eu crio 4x4 ou 6x6. Aqui demonstrar o tabuleiro, eu começo do 1 até o tamanho da lista, então eu não começo pelo 0. Ok, que eu faço. E aqui começa a lógica em si do jogo, onde eu crio as posições das bombas, né? Sorteio elas. As posições das bombas, primeiramente, eu crio uma lista para isso, uma lista vazia. E enquanto esta lista vazia não for igual a quantidade de bombas que eu passei por argumento aqui, então por exemplo na 4x4 aqui eu passaria 6 bombas, então enquanto o tamanho dessa lista não for igual a 6 bombas, eu vou ficar sorteando com o método random, né, que eu importei, que é a partir de 1 até o len da lista, né, porque eu começo falando que a linha é sempre de 1 até o len, e tanto isso também serve para a coluna. E aí eu verifico se essa lista e essa lista de linha, coluna, já existe na posição, e se ela não existir, eu adiciono elas e retorno essa posição. Aqui está uma função em que eu verifico, né, é aquela função onde eu faço a validação das posições da linha coluna. Então eu passo ela para inteiro. Se não for possível passar para inteiro, eu dou um valor erro e printo essa frase aqui, avisando a pessoa, e também verifico se ela for menor que 0, menor que 1 ou maior que o len. Isso também serve para a coluna. Essa aqui é a função para salvar as informações dentro de um arquivo.
Então, aqui eu abro o arquivo e eu escrevo desta forma aqui o jogo, onde você pode ver aqui o tabuleiro e depois o tabuleiro em si, né, as bombas, as posições e o tempo de jogo. Ok, aqui é a função onde eu pego, onde eu leio o arquivo e guardo as informações. Aqui eu guardo tudo, as listas, uma lista vazia, né, o tempo como 0, e vou guardando os valores. Para guardar os valores eu pego eu passo no for, né, onde eu pego toda esta linha aqui com o for. Aí eu pego toda esta linha e separo numa lista com o método split e boto no elemento e verifico se, por exemplo, se o nome tabuleiro, onde eu passei aqui, está nesta linha. Se ele estiver, eu crio uma lista, essa lista vazia de tabuleiro salvo vai ser igual ao elemento 1, que seria tudo isso aqui, que seria, né, o tabuleiro em si. E a mesma coisa para os outros. Se for bomba, se bomba estiver incluído naquela linha, eu vou pegar bomba, se posição, etc, etc, né? E retorno todas essas variáveis para quando eu quiser usar elas para chamar a função com os valores do último jogo. E aqui em si é a minha função, vamos dizer assim, com toda a minha lógica, com a lógica do jogo em si, né? Onde aqui eu recebo as posições das bombas, as posições escolhidas, o tabuleiro do campo minado, o tempo anterior, né? Essas aqui, posições escolhidas em um tempo anterior, como foi visto anteriormente, elas podem ser vazias, caso a pessoa queira começar do zero. E o tempo anterior seria 0, caso a pessoa queira começar o jogo do zero. Mas se a pessoa quiser começar do último jogo, isso aqui vai ter algumas posições e vai ter um tempo já feito, né? E o tabuleiro também, ou vai ser um tabuleiro teoricamente vazio, né? Sem números, somente com asterísticos, ou com alguns números, né, de posições. Ok. Aqui por essa função eu começo avisando que se ele quiser parar o jogo em algum momento. Então aqui eu falo que uma lista de posições é igual a esta lista de posições escolhidas, que ela pode ser tanto vazia quanto com algumas posições, dependendo né, de novamente qual método você quis começar o jogo. Aqui eu começo a contar o tempo, a partir do tempo, né, começo a contar. E aqui é o meu while, onde a minha função acontece até acontecer alguma parada, né? Primeiramente eu tento um try, porque esse try verifica se a pessoa vai parar o jogo ou não, com o Ctrl C. Se ela parar o jogo, eu vejo qual tempo ela parou o jogo. Faço a conta, né? Porque a conta vai ser do tempo anterior, que é o valor dela, que normalmente se ela começar do zero vai ser 0 aqui, então vai ser 0. Caso não seja 0, eu vou somar com isso aqui, que é mais o tempo final, né? O tempo daquele jogo. E vou chamar aquela função de salvar jogo, onde eu vou descrever tudo no arquivo. Ok, continuando. Aí aqui eu printo posições, que é para aquela parte onde eu vejo as posições, né, para fazer os testes, mas minha função não precisa disso aqui, então vou deixar assim. Aqui eu chamo o meu tabuleiro para mostrar o tabuleiro como ele ficou. Chamo a função posição escolhida e boto nessas duas variáveis, linha e coluna. Faço meu contador de bombas ser igual a 0 e guardo a minha linha e uma coluna numa lista posição. Primeiramente, no começo logo, eu verifico se a posição escolhida já foi escolhida. Então eu pego essa lista de posição escolhida e verifico se ela está dentro dessa lista minha aqui que eu declarei aqui em cima, que ela pode estar vazia ou não. Se já estiver, eu aviso que já está. Se não estiver, eu adiciono ela. Continuando, aqui eu verifico se o jogador perdeu. Eu verifico logo aqui em cima para não ter que rodar todo o código novamente para depois fazer isso aqui, né? Para não perder tempo de processamento. Aqui eu verifico se essa posição aqui ela está inclusa dentro da minha lista de posições. Se ela estiver, eu aviso que ele perdeu e também eu pego todo o meu tabuleiro e marco um X onde tem essas bombas para o jogador ver onde estavam essas bombas. Continuando, e aqui seria a lógica dos contadores, né, de ver as bombas ao redor. Eu vou mostrar isso aqui junto com o jogo, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então vamos lá. Começar com o fácil mesmo, né? Vamos escolher, por exemplo, o 3.3. Vamos lá, o 3. Se eu escolher a linha 3, o 3.2, vou escolher a linha 3.2. Esta linha aqui, ele falou que tem 4 bombas ao redor. Então, como é feito isso aqui? Eu escolhi a linha 3, certo? Toda essa lógica aqui serve para tanto para a linha de cima quanto para a linha de baixo. A linha de cima por quê? Porque aqui, vamos supor que eu escolhi a linha 3. A linha 3 menos 1 seria então a linha 2, que seria esta linha aqui, certo? E se essa linha 2 também for uma posição de uma bomba, por exemplo, tem uma bomba também que tem na linha 2, tem outra bomba na linha 2, tem outra bomba na linha 2.
Então aí ele vai ver a coluna dessa bomba. Se essa bomba estiver na coluna igual, ele vai acrescentar 1. Então tem uma coluna bomba igual, 3, 2, na 2, 2, tem uma bomba. Tem uma bomba na anterior, 2, 1, tem uma bomba na anterior. Tem uma bomba na frente, tem também. Aí ele vai depois, ele também vê para a linha de baixo, que é mais 1. Se é a linha 3, ele vai ver a linha 4. Tem alguma bomba na linha 4? Não existe nenhuma bomba na linha 4. Então ele não vai acrescentar nada, essa linha vai passar isso aqui. E já ele também vai ver na mesma linha. Por exemplo, se tiver uma bomba na linha 3 também, ele vai verificar na da frente, que é quando mais. Tem uma linha na bomba mais? 3, 4? Tem. Por isso que ele somou 4. Tem atrás? Não tem. Então podemos ver que tem uma bomba aqui, aqui, aqui e aqui. Então ele soma 4 e adiciona no tabuleiro isto para o jogador ver. Ok. Por fim, aqui eu verifico se o jogador ganhou. Como é feita a minha lógica? Como o tabuleiro é sempre 4x4 ou 6x6, eu pego o tamanho da lista e elevo ao quadrado, né? Porque seria o valor de todas as posições possíveis dentro do tabuleiro. Então, por exemplo, no 4x4 aqui seriam 16. E eu diminuo isso do tamanho da lista de posições das bombas. Porque se eu pegar todas as posições possíveis e diminuir das posições das bombas, por exemplo, 16 menos 6, que seria, né, no caso, eu vou ter 10 posições livres, que seriam as posições que o jogador pode escolher. E caso o tamanho da lista de posições, né, que são todas as posições que o jogador escolheu, for igual a esse valor, que seria aqui nesse caso seria 10, ele vai ganhar. Então, quando ele ganha, eu pego o tempo final, calculo o tempo de vitória, abro o arquivo, escrevo esse tempo de vitória dentro do arquivo, mostro o tabuleiro para ele e mostro também o tempo de vitória que ele teve. E printo uma mensagem de parabéns dizendo que ele ganhou. E para finalizar, a última função, que é para selecionar os 5 melhores tempos. Nesta função, eu abro o arquivo, o leio, eu pego a primeira linha dele, eu pego essa linha e separo ela em uma lista com o método split, e eu pego os elementos dessa linha. E se o elemento for diferente de uma string vazia, que seria no caso a última, para ele nunca pegar o último elemento, eu vou adicionar esse na minha lista de 5 melhores tempos. Depois eu reorganizo a minha lista, pegando em ordem crescente, do menor para o maior, e depois a fatio apenas para os 5 primeiros. Depois disso, eu crio um dicionário de nomes, né? De primeiro, de segundo, terceiro, quarto e quinto, que seriam os colocados. E depois eu pego o range, porque, por exemplo, dependendo do tamanho da minha lista, por exemplo, se uma pessoa que começou agora e só tenha botado um tempo, eu só vou no range de 1. Então eu só vou pegar apenas um elemento daqui. Só vou pegar apenas um elemento, né? Se tiver dois, se for 2 elementos, eu vou pegar 2. Se tiver 3, 3, 4, 4, 5. E se for 5, eu só vou pegar até os 5, né? Porque o 5 é o máximo aqui. Aí eu fiz um for para pegar os valores, né? Que seria a colocação. Aí eu printo a posição da colocação mais 1, porque aqui a colocação sempre vai começar com 0. Eu adiciono 1. Então eu vou pegar o primeiro. E da string seria também a colocação, seria dessa lista, que é a posição dessa lista. E este é o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção. E até mais.